Tá te gerando muita ansiedade, muito sofrimento, muita angústia, muita frustração, tentar controlar o que não te cabe, o que você não tem controle, o que você não tem poder. É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos sentando então, já aproveita para dar teu like, para ajudar que esse vídeo alcance mais pessoas. Tô aqui com o meu chazinho porque o tema hoje é forte, toca forte. Eu sei bem do que eu vou falar para vocês, porque eu vivi na pele e na cabeça por muito tempo esse lugar de vítima. O que acontece, gente? Quando nós nos ressentimos e nos vemos diante do que já aconteceu, do que já foi vivido, e a gente se vê impotente, e a gente se vê em lugar de desamparo, em lugar de certa revolta, de não aceitação do que aconteceu, sendo que o que aconteceu lá atrás não te cabe mais mudar, você não tem mais poder sobre isso, entende? E quando você se coloca nesse lugar de vítima do que passou, vítima do que aconteceu, vítima do que lhe fizeram, ou mesmo vítima do que você se fez, você está num lugar de passividade, um lugar onde você não assume o controle sobre o que te cabe, porque tá ainda na tua mente se ocupando com o que você não tem mais controle. Então, assim, é muito importante que você perceba que a vítima, ela te trouxe até aqui. Ela te trouxe até aí. E eu realmente entendo que é muito benéfico para o teu processo se reconciliar com ela, sabe? Você precisa romper com ela. Você precisa deixar que ela vá embora. Mas eu realmente sugiro que você faça isso de um lugar de amor. Não de um lugar de não aceitação, de raiva, de ai, não aguento mais, não, você não tem mais lugar na minha vida, não quero mais que seja assim, de um lugar de rejeição. Eu fiz isso. E eu vou te dizer, não funciona. Não dá certo. O que realmente dá certo é você reconhecer que ela existe, que algo em você se sente vítima e que talvez você ainda esteja se identificando com esse algo em você. Então a vítima existe dentro de você. Reconhecer que ela existe, reconhecer que você não é ela, que é um espaço entre vocês, que você é a consciência criadora de tudo, que você é a criança, ó. As mensagens vêm, né? Que você é a consciência que tem o poder e a capacidade de dialogar, de observar, e dialogar com tudo o que acontece dentro de você sem se identificar. Mas é muito importante reconhecer que ela existe, que ela te trouxe até aqui. Buscar olhar para ela a partir de um lugar de aceitação e de compaixão. E talvez nesse momento, algo em você, um outro algo em você,
acredite que não consegue. Rejeite ainda ela, acredite que não é assim, que não consegue ter amor e compaixão por ela. É uma possibilidade. Aconteceu comigo. Por um bom tempo, eu me identifiquei com outro algo em mim que rejeitava a vítima, né? Primeiro, eu era identificada com a vítima. Lá atrás, no início do meu despertar, me identificava com a vítima. Eu era a própria vítima, tá? Primeiro, vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima do sistema, do machismo. Aí depois eu fui avançando. Aí me tornei, então, vítima do que aconteceu comigo na infância, vítima dos meus pais, vítima das situações dos homens que agiram em situação de abuso comigo. Aí depois eu fui indo mais e eu me tornei vítima de mim mesma, vítima das minhas escolhas, vítima do meu ego. Aí pronto, me tornei a vítima do meu ego. Quem tá nesse estágio aí de vítima do ego? Vítima do meu ego. Aí depois vítima da minha mente. Sabe? Já lá atrás, vítima do meu corpo, mas no meu corpo já tem tempo que eu... Vítima ainda, né? Porque é esse lugar, assim, de que algo aconteceu comigo, algo foi feito e eu injustiçada de alguma forma, né? E eu num lugar passivo de alguma forma, num lugar de quem não tem verdadeiro poder de ação, de criação, né? Então eu fui avançando e perceba, é mesmo uma jornada, é uma estrada. É comum que a gente vá passando por tudo isso, principalmente se a gente não recebe esse tipo de conteúdo que você está acessando aqui. Se a gente não alcança esse tipo de reflexão, de sabedoria, de informação, de conteúdo, de conhecimento também, né? De experiência mesmo na vida. E aí, o que acontece? Então, eu entrei num estado de negação da vítima. Eu comecei a negar a vítima, tipo, não quero mais negar de vítima, vou matar a vítima. E comecei a me irritar com as vítimas que eu via por aí, né? Porque o universo começou a me trazer várias vítimas, né? Espelhando o que estava em mim, que eu estava colocando na sombra, que eu estava negando. E não funciona a gente reprimir partes nossas. Sabe? Não funciona a gente negar o que a gente carrega. Não funciona a gente expulsar simplesmente sem antes entender a mensagem, sem antes integrar, reconhecer que faz parte da nossa história, que teve um papel importante e que talvez não tenha mais, né? Aí a gente integra a sabedoria, a experiência, o conhecimento que foi possível acessar apenas a partir da experiência, né, da vivência que tivemos com essas partes em nós. Então eu rejeitei a vítima, não tava com paciência para lidar com a vítima dos outros. E eu fui avançando um pouco mais até entender que essa vítima em mim merece o meu respeito, a minha consideração, a minha compaixão e o meu amor. Aí eu entendi. E aí, para eu conseguir oferecer isso para ela, já foi um outro passo, uma outra etapa dessa jornada, né? Que aí eu chamo de a etapa da jornada da reconciliação, né? Isso só foi possível quando eu consegui. Aí lá atrás eu comecei a me desidentificar da vítima, né? E agora, para eu conseguir dar amor, compaixão e escutar essa vítima em mim, dando o amparo que ela precisa, mas sem permitir que ela me controle, isso só foi possível quando eu comecei, então, a me desidentificar da parte em mim que rejeita. Entende? Gente, são muitas partezinhas de nós em nós, tá? São muitas partezinhas. É como se fosse, sei lá,
Vamos pensar aqui num mosaico, sabe? Que vai integrando, fazendo parte da nossa personalidade, do nosso ser. Então, são partezinhas que compõem um todo, mas que não são o todo, tá? E quem orquestra isso tudo é a consciência. Então, quando eu comecei a perceber que algo em mim rejeita esse outro algo, essa outra parte minha que se sente vítima, e aí eu consegui espaço para dialogar com as duas, entende? Porque a verdade é que as duas precisam de amor e de compaixão e de amparo. Eu, na minha jornada lá atrás, quando eu começo assim o meu processo de despertar consciente, né, de que eu tava vivendo um despertar, eu me identificava com algo em mim que sentia profundo desamparo. Profundo desamparo. E esse algo em mim que sentia um profundo desamparo era esse algo em mim que se sentia vítima. Que não estava recebendo o que acreditava precisar, né? Necessitar, a necessidade desse algo não estava sendo suprida. E era uma necessidade de chão para pisar, sabe? De colo para deitar. Era uma necessidade de ser escutada, de ser ouvida, de poder chorar em paz, de sentir confiança, de sentir que podia confiar, de que podia até desabar, porque tinha amparo ali. Então, esse algo em mim se sentia profundamente desamparado, profundamente desamparado. E doeu tanto acessar esse algo em mim, sabe? Doeu tanto acessar, e eu acessei, eu vivi aquele desamparo, aquela dor, aquela tristeza. Isso foi tão importante pra mim, foi parte assim crucial da minha jornada, porque antes de eu acessar essa dor do desamparo, eu vivia maquiada, né? Maquiando isso com máscaras que me distanciavam dessa dor. Mas ela existia. Ela existia, ela pedia para ser vista. E como ela não estava sendo vista, ela se expressava de outras formas na minha vida, né? Com uma profunda carência, né? Sempre projetando no outro o preenchimento das minhas necessidades, né? Me colocando como salvadora das pessoas. Justamente numa ideia de que no momento que eu me colocava ali como salvadora do outro, eu tava, na verdade, me distraindo de mim mesma dessa dor, desse desamparo, né? Me colocando num lugar de autoridade sobre a vida do outro que eu não conseguia ocupar dentro da minha própria vida, né? Não sabia. Era desconhecimento. Eu não conhecia, eu não sabia que eu precisava disso. Eu não sabia como viver isso. E então eu caio nesse buraco, né? É uma depressão no sentido de descida mesmo emocional, num período de pré-menstrual, um período de TPM, que é um período assim maravilhoso pra gente acessar as profundezas, né? Porque vem mesmo assim. As nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, inseguranças ficam borbulhando assim nesse período, porque é um período mesmo de descida, tá? Então, eu vivi isso, acesso a essas dores, a isso tudo, aos traumas, né? Pra eu poder reconhecer o meu buraco, sabe? Reconhecer o que existia dentro de mim, reconhecer essa parte em mim que sentia falta de amparo. E então, nesse momento inicial, eu me identifiquei, né? Porque eu não sabia o que eu sei hoje, eu sou terapeuta, né, gente? E foi essa experiência que me trouxe até aqui, inclusive. Por isso que eu digo, a vítima te trouxe até aqui, né? Então, foi essa jornada que me trouxe até aqui hoje, sendo quem eu sou. E conseguindo ajudar vocês como eu consigo hoje. Lá atrás,
eu me identifiquei com esse buraco, com essa falta, com esse desamparo. Entendi que ele era meu, que eu estava desamparada. E à primeira vista, eu entendi que era um desamparo de Deus, que eu não estava sendo amparada por Deus. Eu questionava, inclusive, cadê Deus, né? Na minha vida. Cadê? E aí foi muito curioso que eu tava numa época em que eu tava conhecendo as medicinas da floresta. Eu ainda não conhecia, ainda não tinha experienciado a ayahuasca, não tinha vivido essa medicina, mas eu já tinha experienciado o psicodélico da psilocibina, né? Dos cogumelos mágicos. E já tinha sido, assim, muito profundo, muito importante mesmo no meu processo. Então eu tinha comigo a substância DMT extraída, disponível ali para utilização através do que se chama de changa, né? Changa, gente, acho que é changa, meu Deus do céu. Tem tanto tempo que eu não falo, nem ouço falar disso, acho que é changa. Que é uma forma de acessar o DMT, que é essa substância, assim, que o nosso próprio corpo produz, né? Através de uma mistura de ervas e do próprio DMT fumando. Então, eu fui em busca dessa experiência para eu encontrar Deus, né? Porque eu precisava ver. E eu estava extremamente fragilizada, extremamente imersa ali na noite escura da alma mesmo, sabe? Sem estrutura, sem base, sem chão. E buscando ainda esse amparo fora. Apesar de eu começar a ter uma compreensão de que Deus está dentro de mim, né? Mas era tudo muito distante ainda. Então eu buscava Deus fora, né? Então eu tinha essa ideia de que esse amparo iria me ser oferecido por Deus. E também, gente, e é verdade, sabe? Só que não da forma como a gente aprendeu, né? Deus lá longe, Deus lá fora, ou uma religião, né? Ou um guru, ou alguém fora que representa Deus para me ajudar. Eu embarquei então em uma jornada que muito logo após esse momento, eu acessei o entendimento de que esse desamparo que eu sentia, que esse algo em mim sentia, ele era um desamparo, na verdade, de mim mesma. Ele era um desamparo que não podia ser preenchido por nada e nem ninguém. Que eu tinha a responsabilidade de me dar esse amparo. Que era o meu colo que eu precisava, sabe? E sim, o colo do outro também é importante. Também faz parte. Mas a verdadeira falta, o verdadeiro vazio que estava dentro de mim, era o vazio de mim mesma, era o vazio de Deus em mim. Da consciência de Deus em mim. De que eu sou a deusa da minha própria vida, da minha própria história, criadora de tudo. Que eu tenho esse poder. Que eu não sou a vítima, sabe? Que eu não sou a desamparada, mas eu sou a que ampara. Eu sou a que constrói, a que realiza, sabe? A que sustenta, a que cuida, entende? Das outras partes em mim que precisam de cuidado, de amparo, de estrutura, de liderança. Tá dentro de mim isso. Eu tenho isso. Você tem isso. Então, talvez você esteja num momento da sua jornada de aprender a ser para você esse amparo. Amparo para tudo, inclusive, que tá acontecendo dentro de você, entende? E para ser esse amparo, você não pode rejeitar. Você precisa aceitar que existe,
Receber a bênção que essa parte sua traz, esconde, porque nada é à toa, tudo traz um presente, que pode ser uma lição, um ensinamento, um aprendizado para tua vida. Então, receber esse presente, pra gente receber o presente dessas partes em nós, a gente precisa aceitá-las, né? Aceitar o presente, aceitando quem traz o presente, né? Porque não tem como aceitar o presente rejeitando o que traz o presente, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, é uma jornada linda de reconciliação e de retomada, né? De poder sobre a própria vida, de responsabilidade sobre a própria vida e de colocar mesmo assim a atenção, a intenção, a direção para o que temos controle. E a gente tem a gerência, a gestão sobre o que acontece dentro da gente, entende? A gente tem a capacidade de ser essa sustentação para nós mesmas, para nós mesmos, e sermos a nossa direção também, né? A liderança interna. E na minha percepção é uma liderança, é a liderança de Deus dentro da nossa vida, do nosso corpo, sabe? Na nossa mente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você tá num caminho muito muito bonito e que você tá conseguindo, sabe? Aos poucos, talvez, assim, passinhos pequenos. Percebe como a jornada ela é gradativa? Ela não dá salto, gente. É gradativo. Até porque a gente vai construindo, né? A gente vai construindo novos caminhos neurais. Porque o nosso cérebro tem um funcionamento. A gente funciona sempre de uma forma, né? Quando a gente não desenvolve essa consciência, o comum é a gente funcionar a partir da busca por segurança, né? E porque o cérebro, sinceramente, a nossa mente, o nosso cérebro, não estão buscando a felicidade, não estão buscando a autorrealização, não estão buscando viver com Deus, viver a experiência divina aqui. Tá buscando sobreviver, é sobreviver na selva, entendeu? Ainda ó. O cérebro ainda é lá de trás, da época das cavernas, da época que a gente tava na floresta, na selva de pedra. Entendeu? Então é uma busca por segurança, é uma busca por controlar as coisas, aqui ficar sempre aqui na mediocridade mesmo. Que isso aqui vai te manter segura, viva, né? Só que o nosso cérebro, ele aprende, gente, a neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas conexões, novos caminhos neurais, ela acontece até o fim da nossa vida, até o momento que a gente morrer, né? O nosso corpo morrer, o nosso cérebro que morrer. Então, é sempre possível criar novas conexões, criar novos caminhos. Só que isso só acontece a partir também da repetição. Então, a gente tem uma nova virada e os psicodélicos ajudam nisso, né? A gente fazer novas conexões, perceber novas coisas. Mas não adianta só perceber e entender. É preciso seguir um caminho, vivendo o que a gente entendeu, vivendo o que a gente acessou, o que a gente aprendeu. Então, na repetição, tipo, passando várias vezes por aquele caminho, batendo no chão, né? Pisando naquele chão, criando essa estrutura interna, é que o caminho vai se tornando mais fácil e vai se estendendo e vai crescendo e a gente vai indo mais longe, entende? Mas é com a prática, né? É com a repetição mesmo, não é de uma hora para outra, entende? É muito importante entender isso, até para não ficar se culpando. Culpa não tem nada a ver com responsabilidade, com autorresponsabilidade, tá bem? Porque quando a gente fica se culpando, a gente tá com um chicotinho, o quê? Vítima de nós mesmas agora, né? Porque eu fiz, porque eu não sei o que. Não. A postura de liderança interna de quem provém a própria sustentação aqui
é a postura de quem olha para o que aconteceu, percebe ali a sua responsabilidade, como chegou até aqui, e escolhe o que ser feito a partir daqui, sabe que tem o poder de agir a partir daqui. Porque o que foi feito já foi, agora só é possível aprender, né? Então, assim, o que é possível fazer? Toda vez que vier uma reclamação na tua cabeça, tu vai substituir o reclamar por fazer algo diferente para mudar isso. Gente, eu peguei essa lição esses dias aqui. Frio, né? Tô em Portugal, um frio da peste, porque aqui as casas, em geral, elas não têm muita estrutura pro frio. E aí a gente tá numa casa que é um frio da desgrama e ninguém aguenta ficar com o aquecedor o tempo inteiro, né? A conta, Ave Maria. E nem dá conta, gente, nem dá conta de aquecer realmente. Então, é o tempo inteiro, vira e mexe, eu tô passando pela casa e eu, ai, que frio, reclamando do frio. E aí me veio assim na cabeça. Toda vez que vier a reclamação do frio, ao invés de reclamar, você vai substituir. Ao invés de reclamar, você vai fazer algo a respeito disso. E eu já sei o que fazer. O que eu faço é dançar. Eu começo a rebolar aqui, minha irmã, que não, o frio passa, o frio não aguenta 1 minuto de rebolado. 1 minuto de rebolado. Eu só preciso de 1 minuto pra mudar essa situação. Repara, com o meu próprio corpo, sem fazer mais nada, sem gastar energia, né, elétrica, criando energia dentro de mim, porque eu sou essa usina elétrica, né, criadora de energia. Então, me veio isso, ó, essa aqui é a ideia. Só que o meu cérebro está acostumado com um circuito que é sempre estar reclamando do frio, né? Não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. E de outras coisas mais, né? Eu mudei muito o padrão de reclamação hoje. Pro que eu era, eu tô reclamando 10%. De 100, 10%. Ainda tô. 10 não, vamos aumentar um pouquinho isso aqui, né? Talvez uns 20%, porque eu não percebo. Tem a margem que eu não percebo. Mas eu era muito, gente. Eu era uns 80% reclamando. Agora eu tô 20%. E aí me veio isso. Então, existe um circuito aqui, né? Existe um caminho que já tá batidinho, acostumado, que é o da reclamação. E agora eu vou criar um novo caminho, que é o do, ao invés de reclamar, é fazer, imediatamente fazer algo a respeito. E no início eu vou esquecer, e aí vou eu lá de novo reclamar, e aí depois que eu reclamar eu me lembro, opa, não é, pera. E aí eu vou e faço o que precisa ser feito, até que vai chegar um momento que antes de eu reclamar, eu vou perceber, e aí eu vou logo fazer. E aí vai vir de novo, até que, de repente, acabou esse negócio de reclamar. Eu já tô treinada a sempre agir dentro do que eu posso, controlar o que está sob o meu controle. E ó, eu não tenho controle do frio. O que eu posso fazer, então, diante disso? O que está disponível a mim? Então vamos fazer, não é, querida? Porque, gente, ficar reclamando do que não tem controle, ficar ocupando a mente com o que não tem controle, isso é... Olha só, uma das inspirações que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui é esse livro aqui do Epiteto, A Arte de Viver. Epiteto é um sábio, filósofo, que nasceu escravo, nasceu um homem escravo e se tornou um mestre, um grande mestre da filosofia, assim, incrível, incrível mesmo. E eu tô usando esse livro como referência para fazer alguns vídeos aqui. E a primeira mensagem dele, do livro, é: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode, tá? Então, assim, temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza da nossa vida interior. E o que ele diz é: a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Então, meu amor, quer ser feliz? Quer viver em paz? Começa a treinar a tua mente, o teu cérebro, a focar no que está sob o teu controle. E ao que não está, treinar, soltar, respirar, soltar, confiar em Deus, confiar na vida e fazer apenas o que te cabe. No próximo vídeo, eu vou falar sobre aprender a ficar com o que
o que cabe a gente, né? E agora que já caminhamos nessa direção aqui, aprender a deixar com o outro o que cabe ao outro. E assim fica tão mais leve, tão mais fácil viver. Deixar com o outro o que cabe ao outro. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo? Vem comigo então? Provavelmente ele vai estar disponível na próxima semana, porque eu vou postar um vídeo por semana. Mas já me segue, já me acompanha, porque vai vir muita coisa boa aí. Porque eu parei de reclamar de que eu não estou agindo, fazendo. Estamos aqui, juntos, juntas, crescendo, se tornando a lindeza, a maravilha que a nossa alma anseia ser. Vamos que vamos, então? Até a próxima. E lembra de se inscrever e de curtir esse vídeo. Um beijo na consciência.